Descortinando a Bíblia apresenta. Fala pessoal, como é que vocês estão? Descortinando a Bíblia está trazendo mais um programa novo para vocês nesse dia, nesse momento que você entrou aqui no nosso canal e que você está assistindo essa programação. É um prazer muito grande mesmo estar recebendo você aqui, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse programa. Hoje nós vamos começar falando com vocês sobre um tema difícil, porque a gente aprende a conviver com ele, a gente conhece, mas a gente não sabe o que é a morte, né? Para onde vai as pessoas quando morrem? O que acontece com essas pessoas depois que elas deixam de existir? Aliás, tudo que nós sabemos é que um dia, a única certeza que temos é que um dia eu e você iremos morrer. Mas quando isso vai acontecer, a gente não sabe. E por que a gente tem tanto receio de tratar sobre esse assunto? As pessoas não gostam. Há culturas que celebram a morte. A nossa cultura não. A nossa cultura não celebra a morte. Muito pelo contrário. A gente chora, a gente sente falta das pessoas que se foram. A gente sente saudade daqueles que um dia estiveram do nosso lado. Mas afinal de contas, o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Quando elas deixam de existir? Será que elas vão para o inferno? Será que elas vão para o céu? Será que elas vão para o purgatório? Será que elas desencarnam e vão se encarnar em outra pessoa, numa árvore, em um animal, em um bicho, numa pedra, num mineral? O que é que acontece com as pessoas quando elas deixam de existir? Eu pensei muito tempo sobre isso e divaguei bastante antes de conhecer a Bíblia e antes de aprofundar os meus conhecimentos sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia. E eu ficava pensando, poxa, a gente é formado de pequenos elementos químicos, sim, os átomos, o átomo que forma essa matéria que nós possuímos. Então essa mesma matéria que forma o corpo da gente, ela também serve para formar os minerais, elas estão isoladas, elas se formam os vegetais, elas vão formar uma série de outras coisas. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Do ponto de vista científico, sim. Mas a Bíblia fala o que sobre a morte? Será que a gente é apenas um conglomerado de átomos? Ou será que nós somos muito mais do que isso? O que é que a Bíblia fala sobre a morte? O que é que a Bíblia ensina sobre a morte? Para onde vão as pessoas quando elas deixam de existir? Qual o final que tem uma pessoa quando morre? Eu quero, nesse momento, então, convidar você a refletir um pouco sobre o que a Bíblia ensina. Mas antes de refletir sobre o que a Bíblia ensina, eu quero pedir que você assista esse vídeo até o final, porque com isso você vai estar ajudando a gente. Dê um joinha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e dê o seu like, que isso vai ajudar bastante pra gente. E compartilhe. Se você puder compartilhar com seus amigos, pedir outras pessoas para se inscreverem, vocês vão estar ajudando a gente bastante. Bom, pessoal, o que a Bíblia ensina sobre a morte? Pessoal, eu preciso falar um negócio para vocês. Tem muita gente que não sabe nada da Bíblia. Talvez você seja um desses, né? Ou então que tem gente que pensa que sabe, mas aí eu vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? De Gênesis a Apocalipse. Jonas, para aí, ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse é um negócio meio entediante. Não é entediante, é muito gostoso. Aí você vai entender um pouco o conjunto, porque a Bíblia é um conjunto de livros, como eu falei na primeira lição. Então você precisa estudar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Você não vai ficar maluco porque está lendo a Bíblia, você não vai se tornar um fanático porque lê a Bíblia. Você vai apenas ter uma compreensão melhor sobre a Bíblia. A Bíblia ela é autoexplicativa, ela mesmo se explica, ela mesmo se revela, ela mesmo dá o vislumbre. Ela não é um livro misterioso, ela não é um livro cheio de detalhes que precisa ter alguns cálculos, algumas coisas para poder chegar à conclusão. Não, a Bíblia é simples demais. Ela usa uma linguagem comum, por isso que Deus escolheu vários tipos de profetas para assim fazer as Escrituras Sagradas. Mas vamos falar hoje sobre a morte, o que é que a Bíblia descortina sobre a morte. O que é que a Bíblia fala sobre a morte? O que é que a Bíblia revela sobre a morte? O que é que acontece com as pessoas quando elas morrem? Para onde é que essas pessoas vão quando elas deixam de existir? Qual o final que vai ter a pessoa após o seu ciclo de vida aqui neste mundo? Aí eu começo perguntando para vocês, a Bíblia fala que só existe um ser que é imortal. E quem é esse ser que é imortal? Abra a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versos 14 a 16. Olha aí o que é que está escrito.
que guardes esses mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ou qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. O único ser que é imortal é Deus, o nosso Pai eterno. Deus, Jeová, nosso Criador, Deus, é o único ser imortal. Ele sim é imortal. Aliás, esse nome Jeová pode ser Yahweh ou Javé, porque é uma expressão que está em hebraico, mas que a gente vai estudar um dia sobre isso aí. Mas vamos voltar aqui para o que acontece quando as pessoas morrem. O único que é imortal é Deus. Todo ser humano gostaria de ser imortal. Já pensou se nós vivêssemos eternamente? E Deus, quando nos criou para vivermos eternamente. Mas aí entrou um personagem, o personagem do pecado, e com isso, a morte. Bom, e aí a gente aprendeu a conviver com ela. A gente não aceita. Ninguém aceita a morte, mas nós aprendemos a conviver com ela. Mas o único ser que é imortal, quem é? Deus, isso mesmo. Agora, qual foi o grande engano? Qual foi a grande mentira? Qual foi a grande trapaça que foi passada para o homem inicialmente? Qual foi o grande desvio de conduta que foi induzido à raça humana? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 4, logo depois da criação do homem. Olha a grande mentira que foi passada. Ora, a serpente era mais astuta de todos os alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Veja aí, bem clareza, a primeira grande mentira que aconteceu foi justamente a primeira tentação que ocorreu de Adão e Eva. E nesse caso foi a mulher foi tentada, que foi a esposa de Adão, que era Eva. E a grande mentira foi essa. A serpente vira para a mulher e diz, se você desobedecer, você não vai morrer. É mentira, Deus é mentiroso. E não é, Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele é que é mentiroso, que vive mentindo desde o princípio. Mas quem é a serpente, afinal de contas? É a cobra? Por isso que o pessoal tem esse pavor com cobra e quer matá-la? Não. Olhe quem é que a Bíblia define, quem foi a serpente que tentou Eva lá no Jardim do Éden. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Abram suas Bíblias aí, Apocalipse 12, 9. E olha o que está escrito. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Veja que o grande enganador, o grande mentiroso, aquele que trapaceou a raça humana lá no Jardim do Éden, quando era perfeita, sem pecado, sem mácula, sem ruga, sem problema nenhum, que Deus criou para viver com saúde, com vida, sem conflitos, sem essa questão de doenças para poder estar perturbando a vida da raça humana e muito menos do restante do planeta. A grande mentira foi justamente essa. Se você desobedecer, você não vai morrer. É mentira. E isso vem se repercutindo ao longo do tempo. O inimigo tem esse hábito de mostrar, de querer induzir a raça humana de que aquilo que você está fazendo não vai acontecer, não vai ter problema nenhum, não vai te fazer nenhum mal. Você pode fazer que vai ser tudo bem, que vai ser tudo tranquilo. E isso é um grande engano. Porque todas as vezes que a gente vai de encontro à palavra de Deus, que a gente vai de encontro à Bíblia, que a gente colide com a Bíblia, com a vontade de Deus, com a ordem de Deus, a gente vai ter sérias consequências sim. E uma dessas foi justamente essa. Deus disse, vocês podem comer de todos os frutos que tem no jardim. Todas as árvores vocês vão poder comer, vocês vão poder provar de tudo, experimentar de tudo. Mas essa árvore, uma única árvore, essa daqui vocês não vão tocar. Essa é a única condição. A condição para que vocês possam viver eternamente é não tocar nessa árvore. Aí o diabo vem, se apresenta como uma serpente e chega para a mulher e diz, Deus disse que vocês não podem comer de nada, vocês vão ficar aqui com fome. Já começa com a primeira mentira. Aí a mulher diz, não foi isso não. Aí ele solta a segunda mentira. Então Deus não sabe que se você comer, você não vai morrer. Ele está mentindo. Isso é engano. Você pode comer que você não vai morrer. Você só vai abrir seus olhos, você só vai enxergar, você vai ter uma visão maior.
Sua vida vai ter um novo horizonte, você vai destacar, você vai ter um reflexo das maravilhas que são da vida. E Deus não quer que você tenha isso. A mulher foi e comeu deste fruto. E ao comer deste fruto, a mulher experimentou então o pecado. E com o pecado veio a consequência, que é a morte. Agora, pessoal, o que é que os mortos sabem? Em Romanos 6,23, né, diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. Agora, o que é que os mortos sabem? O que é que eles entendem? Se é que as pessoas, quando morrem, sabem de alguma coisa. Olha o que é que diz em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 e verso 10. O verso 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. No verso 10 fala o seguinte: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vejam que os mortos não sabem nada. Eles não têm conhecimento de nada. Eles não têm concepção de nada. Os mortos não veem nada. Os mortos não escutam nada. Os mortos não sentem nada. Os mortos não conseguem saber de coisa nenhuma. Agora, durante toda a raça humana, várias civilizações, sempre se passa a ideia de que ao morrermos, nós vamos para algum lugar ou vamos ficar esperando alguma coisa. Os egípcios, vocês veem aquelas grandes pirâmides lá do Egito. As grandes pirâmides eram verdadeiros túmulos. Sim, ali eram sepultados os faraós, os ricos, as pessoas magnatas, as pessoas importantes na sociedade egípcia. Elas eram sepultadas dentro daquelas pirâmides. E ao sepultar dentro daquelas pirâmides, eles eram colocados dentro de sarcófagos, e naqueles sarcófagos eles colocavam todos os pertences que as pessoas mais gostavam, porque eles acreditavam que quando eles acordassem, quando eles ressurgissem, eles iam estar lá com os escravos que eles gostavam, com as coisas que eles gostavam de fazer, para que eles pudessem viver eternamente. Os gregos eram iguais, eles acreditavam sim que quando a pessoa morria, ela ia para um outro lugar para viver em um outro estágio. Então vejam que esse aspecto da morte é um aspecto que é cheio de mitologias na cabeça da raça humana. Mas a Bíblia ensina que os mortos não sabem nada, eles não têm conhecimento nenhum, eles não sentem nada, não experimentam nada, não provam nada, não passam por nada. Mas afinal de contas, o que acontece com as pessoas que morrem? Olha o que é que diz o Salmo 146, verso 4. Ele é de uma clareza espetacular. Salmo 146, verso 4. Vamos ler? Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Então, olha só. Quando uma pessoa morre, sai o espírito. E aí, o restante volta para a terra. Aí eu vou fazer uma pergunta que está bem relacionada com isso aqui. De onde foi que o homem veio? Olha o que é que diz em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eu não vou entrar ainda aqui nesse aspecto de alma. Eu só quero que você vislumbre o seguinte, que lá no Salmo 146, falou que quando o homem morre, sai-lhe o espírito e ele volta para a terra. Volta para a terra por quê? Porque o homem deixou de ser alma vivente e ele voltou para o pó. Ele voltou a ser pó, matéria. E o espírito, Jonas, vai ficar vagando? O espírito vai ficar andando de um lugar para o outro? Porque você mostrou aí para a gente, no Salmo 146, versículo 4, que o espírito sai. E o que é espírito? A palavra espírito é uma palavra de origem grega, que quer dizer pneu, sopro. E ao assoprar, ao sair, ao desprender, fica na atmosfera. Então, o espírito aqui não é uma entidade que sai do nosso corpo. Pelo menos é isso que a Bíblia revela. Bom, mas vamos mais para frente. A alma pode morrer, o espírito pode morrer. Alma e espírito parecem as mesmas coisas, né? Não é? Não é isso que a gente acha? Não é isso que você pensa? Então chega para cá e olha só o que é que diz em Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pois bem, o que é alma? Vamos para o dicionário? Vamos ver o que é que o dicionário diz?
Vamos ver qual é a etimologia da palavra alma, a origem da palavra alma. Vamos fazer uma exegese sobre a origem da palavra alma. Olha o que o dicionário define. Alma é um termo equivalente ao hebraico nefesh, ao sânscrito atman e ao grego psique, e significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente deriva do termo do latim ânimo ou anima, que significa o que anima, sendo a vida de cada organismo não sendo eterna e nem separada do corpo. Exatamente pelo contrário. Alma não é o mesmo que espírito. Então pega aqui, escuta bem, preste atenção. A alma do hebraico quer dizer nefesh, alma, ela é vida, ânimo, vontade de viver, vontade de existir. É a existência. Nós somos uma alma vivente. A alma não é uma entidade que se separa do nosso corpo quando você morre. A alma está em nós porque nós estamos vivos. Nós somos uma alma vivente. E espírito, Jonas, é o quê? Espírito é o sopro, é o ar, é aquilo que está embasando a origem da vida na raça humana e nos seres criados por Deus. Então, tudo aqui. Agora, nós temos uma tendência muito forte de acreditarmos que o espírito é uma entidade que se separa do nosso corpo. E não é. Espírito não é uma entidade que se separa do nosso corpo. Espírito é justamente esse invólucro que está aqui no nosso planeta. É mais do que a atmosfera. É a vida que está aqui dentro. Mas ela não é uma entidade. Ela não é uma coisa separada. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. E eu prefiro ficar acreditando na Bíblia. Por que eu prefiro ficar acreditando na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Qualquer pessoa pode ter compreensão? Pode. E a única coisa que você precisa para você ter compreensão da palavra de Deus é você ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Pois bem, como é que Deus formou o homem? Vamos lá voltar de novo, né? Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha o que aqui diz. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Quando Deus sopra, Deus pegou o barro, modelou o barro, formou todo o esqueleto do homem, formou todo o sistema nervoso, todas as artérias, e dentro deste invólucro, dentro deste corpo, ele colocou o sopro de vida. Quando ele coloca o sopro de vida, a gente se tornou o quê? Alma vivente. E ao nos tornarmos alma vivente, a gente pode ter vontade própria, pensamento próprio, vontade de andar, vontade de agir, vontade de comer e falar. E aí a gente passou a ser vivo. Essa alma vivente, ela foi estendida também para os animais, do mesmo jeito. Os animais são almas viventes. Então a alma não é uma entidade que se desprende do nosso corpo quando a gente morre. Não é uma coisa que fica vagando por aí. Não é algo que vai para o purgatório, que depois vai para o céu, que depois vai para o inferno, ou que vai para sei lá para onde. Não. O corpo humano é o conjunto de matéria, parte material, e a vida, e a gente se torna uma alma vivente. Pois bem, como é que Jesus Cristo definiu, o que é que Jesus Cristo falou, foi o que Jesus Cristo explicou sobre a morte? A melhor forma de definirmos é essa. Como é que Jesus Cristo chamou? Como é que ele adjetivou a morte? São João capítulo 11, verso 11 a 14. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram então, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Vejam, preste atenção. Jesus Cristo chamou a morte de quê? Um sono. O que foi que Jesus Cristo disse da morte? Chamou a morte de quê? De sono. A morte é um sono. A pessoa está dormindo. E quando a pessoa dorme, a pessoa tem conhecimento de alguma coisa, a pessoa sabe de algo, ela sabe do que acontece ao redor dela. Uma pessoa quando está dormindo escuta alguma coisa, se ela escutar, ela acorda. Mas enquanto ela está dormindo, ela não escuta nada, ela não sabe de nada, ela não sente nada, ela não tem nenhuma sensação dessas que nós temos quando estamos acordados. Então, a pessoa, quando morre, ela está dormindo
agarrou no sono. E ela vai dormir para esperar o quê? A vinda de Cristo, que foi aquilo que a gente estudou. Será que Jesus Cristo vai voltar? A gente mostrou os sinais da vinda de Cristo e falamos sobre a vinda de Cristo. Então, se você não viu ainda essa lição, volte lá no histórico, você vai encontrar lá essa lição. A lição discutindo na Bíblia, falando sobre a vinda de Cristo. Jesus Cristo vai vir para quê? Para ressuscitar. Ressuscitar quem? Os seus escolhidos. Aí, quando ele ressuscita esses escolhidos, o que é que vai acontecer? Olhe 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui está algo esplêndido, algo maravilhoso, porque é nesse momento que as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar, e aqueles que estiveram vivos e aceitaram a Cristo, vão também se encontrar com ele, que foi a lição passada que a gente falou sobre salvação. Então a forma de nós nos salvarmos é aceitando a Cristo. E quando você aceita a Cristo, quando você passa a seguir a Jesus Cristo, quando você passa a acreditar em Jesus Cristo, quando você passa a crer na Bíblia, quando você passa a obedecer a Bíblia, quando você toma a Bíblia como o seu livro de fé, o seu livro de guia, o seu manual espiritual, você passa a acreditar. Então a morte não é aquela situação que você vai morrer, que você vai para o inferno, vai para o purgatório, você vai dormir. Foi o que Jesus Cristo disse lá em São João 11. As pessoas, quando morrem, estão dormindo, porque ele disse isso de Lázaro, e Lázaro estava morto. Então nós, quando morremos, nós vamos, se morrermos um dia, nós vamos dormir. E vamos dormir, agarramos no sono. E quando é que a gente vai despertar desse sono? Quando Cristo voltar. Pois bem, quando é que nós vamos nos tornar imortais? Quando nós seremos imortais? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 55. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então vejam, quando Cristo voltar, quando ele ressuscitar as pessoas que morreram em Cristo, e aqueles que estiverem vivos foram se encontrar com ele nas nuvens do céu, como está aqui na Bíblia, como vocês acabaram de ler. Então, este corpo, que é um corpo corruptível, que é um corpo doente, que é um corpo que sofre com os problemas, que é atacado por vírus, que é atacado por pandemias, por doenças, por envelhecimento, porque envelhecemos, ficamos todo carcomido. Então, este corpo vai ser transformado. E quando é que esse corpo vai ser transformado por ocasião da segunda vinda de Cristo? E quando é que ele vai ser transformado? Quando ele vier, e a gente vai deixar de ser um corpo incorruptível, um corpo corrupto, um corpo ruim, um corpo defeituoso, um corpo aleijado, e vai ser um corpo pleno, completo, perfeito, sem problema nenhum. Jonas, pô, parece até utopia, mas não é utopia. Está na Bíblia, eu não estou inventando nada. Você acabou de ler na Bíblia. Isso aqui não é invenção da cabeça da gente. Isso está na palavra de Deus. E o que é que a gente precisa fazer? São João 3,16. Abra a Bíblia em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A única coisa que a gente precisa fazer para não perecermos é aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E minha pergunta nesse momento para você que está aí, chegue pertinho, encosta aqui diante de nós, responda. Você está disposto a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Você está disposto a reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e da minha vida, da vida de todos nós seres humanos? Você está disposto a aceitar que quando você, se você porventura vier a morrer, ou eu também, aliás, ou alguns que já morreram também, a gente vai estar dormindo, a gente não vai estar no purgatório, a gente não vai estar no inferno, a gente não vai estar no céu, a gente não vai estar vagando,
A gente não vai estar por aí perambulando. As pessoas vão estar descansando no túmulo, como Jesus Cristo diz, vão estar dormindo e aguardando o quê? O retorno de Jesus Cristo nas nuvens do céu dos ares para poder ressuscitar. Se você é meu irmão católico, eu vou repetir aqui o credo para você ver o que é que o credo diz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na ressurreição de quê? Da carne. O que é a ressurreição da carne? É a vida, é a carne voltar a ter vida, é os mortos voltarem a ter vida. O próprio credo da Igreja Católica diz isso. Se você é evangélico, a Bíblia está mostrando aqui que a carne vai ressuscitar. Se vai ressuscitar, como é que uma pessoa que foi para o céu, ela vai voltar para entrar nesse corpo e voltar a ter vida? Terceiro ponto, se você é espírita, o corpo se desencarnou, se você é meu irmão espírita, o corpo desencarnou, está encarnado em um outro, está voltando para cá. Mas se você acredita na Bíblia, a Bíblia ensina que não é assim. A Bíblia ensina que a pessoa, quando morre, ela vai dormir, ela não vai se desencarnar. Eu não estou querendo que você abandone o espiritismo, eu não estou querendo que você deixe o catolicismo, eu não estou querendo que você deixe de ser evangélico, eu não estou querendo deixar que você deixe de ser muçulmano. Não estou falando sobre isso. Esse não é o nosso propósito, esse não é o nosso objetivo. Mas eu estou querendo mostrar para você que se você acredita na Bíblia, e eu quero que você acredite na Bíblia. É só isso. Se você acredita na Bíblia, a Bíblia ensina que quando a gente morre, a gente vai dormir, a gente dorme, a gente está dormindo e vai esperar Jesus Cristo voltar para ressuscitar. E a condição para que a gente possa ter a vida eterna, um corpo materializado, um corpo de carne e osso, para voltar a ter vida e viver eternamente com Cristo, é aceitá-lo como nosso Salvador. Pergunto eu nesse momento para você, estás disposto a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Se sim, feche os seus olhos para fazermos uma prece. Querido Pai, nesse momento, Senhor, nós, os teus filhos, estamos aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E a gente está pedindo uma bênção, um milagre, que o Senhor nos transforme. Que se viermos a descansar, morrermos, que a gente possa ser ressuscitado pela graça de Cristo para recebermos a vitória eterna. Mas acima de tudo, Senhor, que teu Espírito toque no meu coração e no coração de cada um desses que estão assistindo esse programa, para que eles possam ser despertados no intuito de quê? De conhecer mais a tua palavra e descortinar a tua Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Foi um prazer estar com vocês. Beijo.